Vamos abrir então nossas Bíblias no Evangelho. Aliás, antes de abrir no Evangelho, vamos abrir em segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Segunda Coríntios 12, 15, que nós lemos. Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Amém. Tá igual ali. Amém. E eu queria ler também no Evangelho de Mateus, um trecho correlacionado, Mateus 28, versículo 16. Que diz o seguinte: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Então, meus irmãos, esses dois trechos que nós lemos aqui, eles tratam de algo em comum, né, que é justamente assim o discipulado. Então, no Evangelho de Mateus, que nós lemos aqui, esse trecho, né, ele é chamado de a Grande Comissão. Então, nesse trecho, nós encontramos aqui justamente este ide, né, que Jesus traz para nós, cristãos, né, para nós irmos e fazermos discípulos. E uma coisa interessante, né, o discípulo é aquele que anda junto, aquele que segue, ou aquele que anda no seu lado, ao seu lado numa caminhada, enfim, numa missão, enfim, algum local que você vá, essa pessoa que vai com você é um discípulo, geralmente é alguém que você está treinando, que você está orientando. Isso é um discípulo. E essa palavra discípulo, ela aparece, esse termo, né, ele aparece 269 vezes no Novo Testamento. Isso é algo interessante. E a palavra cristão, por outro lado, ela aparece apenas 3 vezes. Então, a gente vê que a importância, né, da gente ter uma vida ligada ao discipulado. Então, não é apenas sermos cristãos, mas é mais importante, né, sermos discipuladores. Ou seja, a gente estar apoiando, a gente estar ajudando. Então, muitas vezes, esse discípulo, às vezes a gente até acha que eu
eu vou ter uma igreja, todos nós teremos igreja, cada um. Amém. Deus pode ter um chamado para você. Você está diante de um ministério, uma grande igreja, enfim. Mas muitas vezes esse discípulo, né, que Deus chama para você levar essa pessoa, né, ou ajudar, ou essas pessoas, né, muitas vezes pode ser até um amigo, pode ser um parente, pode ser um colega lá do seu trabalho, enfim. Então você tem que estar aberto realmente ao chamado, primeiramente, a esse chamado. Em segundo lugar, pedir para Deus te mostrar quem são essas pessoas. Muitas vezes são pessoas que trabalham com você, que estão lá, enfim, ou até na sua casa, às vezes é um parente que mora com você. A palavra do Senhor, inclusive, nos fala, né, nos tem promessa de toda a nossa casa ser salva, né? Então, não há outra maneira, senão através daqueles que já têm a Cristo no coração. Então, nós temos um papel aí essencial nesse sentido. Então, essas pessoas vão ser discípulos potenciais até, e através da sua vida. Mas isso é algo que nós temos que tomar posse, nós temos que assumir realmente esse chamado. Nós temos que ouvir o ID, né? Ouvir e responder, né, positivamente a esse ID, né? O discipulado, então, meus irmãos, é algo realmente essencial, né? Muitas vezes a gente coloca foco na nossa vida, né? Se a nossa vida, como é que está a nossa vida, né? Se a gente está sendo, está tendo uma vida assim correta, né? Vamos chamar assim, enfim, a gente se preocupa muito com essa questão da ética, lá do proceder, né? Isso é importante, né? Mas a gente vê que mais importante ainda é nós fazermos discípulos. Isso é mais importante realmente. Não que não seja importante a santificação, mas a santificação, muitas vezes, a gente também é santificado quando a gente tem alguém sob nossa responsabilidade, que o Espírito Santo flui através de nós. É como se fosse assim, aquela água, né, que vai fluindo, que vai limpando, que vai removendo. Às vezes, Deus vai atuando através desse discipular, e dessa entrega que a gente realmente tem diante de Deus, né? A gente sabe que Deus só nos dá algo para a gente usar, né? Deus não dá algo para... Deus é bem eficiente, né? Ele não vai te dar algo que você não use. Agora, quando você começa a usar, Deus começa a fluir através da nossa vida. Então, o discipulado faz parte da nossa vida, é parte do nosso viver. Então, a gente tem que realmente ter consciência disso, né? Então, assim, discipulado, meus irmãos, não é, eu diria que não é algo opcional, é algo obrigatório, né? Quando a gente está ali, a gente se batiza, né? A gente batizado nas águas, ou batizado lá no Espírito Santo, né? Então, discipulado é algo, algo obrigatório nesse sentido. Assim como o senhorio de Cristo não é opcional também. A gente tem que estar submetido, né, abaixo desse senhorio de Cristo. A gente não entrega, a gente não se converte apenas para sermos apenas, né, digamos assim, como se isso fosse algo pequeno, né, mas para sermos cristãos, né? O ser cristão é consequência da nossa escolha. Isso é ser cristão. A gente fez uma opção. Então, não é algo assim forçado. Eu preciso agir assim, eu tenho que agir assado, eu estarei... Não, isso é uma consequência. Então, o nosso agir, a nossa escolha, ela vai resultar da nossa escolha, vai resultar as nossas atitudes, as nossas ações, ela vai resultar também o testemunho que a gente vai dar e aquilo que as pessoas vão ver na sua vida. Então, a parte da nossa escolha, em primeiro lugar.
Hoje em dia, né, a gente tem aí, até eu usei um termo aqui, né, a loucura dos discípulos não discipulados, né? Então, o que é isso, né? A gente tem aí hoje em dia, né, muitos famosos, né, as comunidades virtuais, né? Hoje em dia você tem os seguidores, né? Então você tem lá, muitas vezes a pessoa tem lá uma página, um perfil, sei lá, alguma coisa parecida, né? E aí a pessoa tem o quê? Tem seguidores, né? Mas você tem um seguidor, ele não é um discípulo, é alguém que fica ali olhando, né? Você faz, sei lá, acordei hoje desanimado, acordei hoje alegre, né? Então, aí fica todo mundo ali, ei, que legal. Aí você está triste, não fica triste não, amanhã vai ser melhor, né? Você vai acordar feliz, né? Então, não é por aí, isso não é discipulado, né? Isso aí, por isso eu chamei aqui da loucura dos discípulos não discipulados, né? Isso não é discipulado, né? Então, ser discípulo de Cristo é literalmente ser um seguidor. Então, o discípulo é aquele que anda junto, aquele que segue, né? Não é... Quer dizer, eu não estou dizendo para você não ter lá, quem gosta de ter perfil, fique à vontade, tá? Mas isso não é ser um discipulador, tá? Não é isso, né? Pode até ajudar, né? Mas o discipulado não é isso, discipulado bíblico, né? Nós podemos, a gente não pode ter essa omissão, essa falha, né? Essa falta de discipulado. Então, isso não substitui, né? Digamos assim, a nossa atuação digital, né? Ou seja lá que nome que você queira dar, isso não substitui o nosso fazer discípulos. Fazer discípulos é você ter o tete-a-tete ali, né? Você ter esse contato direto, é você ter essa interação. Então, a palavra do Senhor nos disse, nós lemos, né? Ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que o quê? Os tenham ensinado. Então, isso, meus irmãos, a gente só consegue a gente vivendo, a gente andando junto, a gente um dia sair lá para almoçar, a gente sair para, enfim, fazer um passeio, fazer um piquenique, fazer uma caminhada, né? A gente só consegue tendo experiências. Aqueles discípulos que andavam com Jesus, eles vivenciavam situações, vivenciavam circunstâncias, né? Compartilhavam de problemas, de bênçãos, de alegrias, né? E de provações, de tristezas, de situações que até eles nem sabiam como proceder, né? Então, o discipulado exige que nós tenhamos esse grau de envolvimento, né? Não é a gente, aí fazendo de novo um paralelo, né? Hoje em dia, essa área de comunidades virtuais, né? Muitas vezes a pessoa ela cria ali tipo um personagem quase, né? E ela cria um ícone, né? Ela cria um avatar, vamos chamar assim, né? Ela cria um ídolo, quer dizer, é uma imagem que também não é verdadeira. Às vezes a pessoa, né, eu conheço pessoas, né, que quando se colocam numa rede social, né, elas passam um filtro, digamos assim, né? Então você vai ver a pessoa, né, pessoalmente, né, presencialmente, e não é. Você diz assim, você pensa, poxa, aquela pessoa ali é outro ser, né? Não é essa pessoa que eu estou vendo aqui, né? Então, isso definitivamente não é discipulado, né? Então, nós temos que ser... o discipulado é sermos nós naquilo que o Senhor nos chamou realmente, né? E a comunhão, meus irmãos, ela é fundamental para o discipulado, né? O que é comunhão? É você compartilhar alguma coisa, é você ter comunhão. Então, quando a gente aqui vai compartilhar da ceia, é um compartilhamento, é uma comunhão, é algo que a gente está compartilhando, a gente está tomando junto, é uma comunhão. Então, isso
é ter comunhão. Então, a comunhão ela não se limita à ceia, né? Ela se estende a outras situações vivenciadas conjuntamente. Então, a Santa Ceia, ela uniu a todos aqueles, quando Jesus chamou para a Santa Ceia, né? Uniu a todos os que seguiriam. Interessante isso, né? Aqueles que seguiriam e os que não seguiriam. Então, alguns estavam ali, Judas, né? Judas seguiu um outro caminho. Eu não sei se ali outros, né? Não, estavam os 12, né? Mas provavelmente haviam outras pessoas além dos 12. Então, nós não sabemos, né, se algum ali não seguiu, depois se desviou, ou então ficou lá na toca, né? Você já viu o cristão na toca? Que ele fica lá, escondido lá, assim, né? Fica, né? Então, a gente tem que, realmente, nós temos que nos conscientizar em relação a isso, né? E a palavra discipulado, meus irmãos, e a palavra disciplina, elas têm a mesma raiz, né? Isso quer dizer que não existe discipulado sem disciplina. E o que é disciplina? É você ter uma rotina, você ter um método, é você ter aquela coisa que você faz aquilo vira um hábito, um bom hábito. Hábitos são coisas boas, né? Manias são aquelas coisas que não ajudam muitas vezes, né? Mas um hábito são coisas boas. Então, assim, isso quer dizer, meus irmãos, que não existe cristianismo fácil, né? Então, quando alguém coloca assim, isso não quer dizer que nós não sejamos felizes, não estejamos assim satisfeitos e alegres, né? A gente se alegra realmente no Senhor. Muitas vezes, a pessoa, se você for conversar, a pessoa, muitas vezes, expressar como é que é a vida dela, você vai dizer assim, poxa, mas eu no seu lugar eu estaria chorando, eu estaria triste, né? Se você conversar com irmãos, por exemplo, que vivem lá em nações, né, onde os cristãos são perseguidos, você vai ver que muitos são felizes, né? Então, estará aqui, por exemplo, trazendo a palavra, uma missionária, né, que é a Luizinha, vou fazer até uma propaganda dela aqui, né? Ela foi missionária lá na Turquia, né? Nós a conhecemos lá em Blumenau, e ela estava lá também, né? E ela foi missionária lá na Turquia, aliás, foi expulsa da Turquia até, ela não entra lá na Turquia, né? Mas é uma pessoa, sim, a gente vê que ela passou por muitas situações difíceis, de provações. E ela agora está voltando, ela vai para Macedônia, é isso. Por que ela vai para Macedônia? Até eu não vou contar muito aqui, que ela contou um pouco lá da história, né? Que ela disse que, é até interessante, a Macedônia está na Bíblia, né? Está lá, venha para a Macedônia, né? Você encontra lá Paulo já chamando lá, né? Enfim. Por quê? Porque a Macedônia é juntinha ali lá da Turquia. E muita gente da Turquia vai para a Macedônia e vice-versa. Ali, na verdade, é um local chave para você chegar na Turquia, enfim, e aquele enclave ali daquela região ali, né? Então, assim, você conversa com pessoas que vivenciaram, estou dando um exemplo aqui, né? Situações como essa, você vê que são pessoas felizes, são pessoas que não têm problema, não têm nenhuma crise, não têm nenhum trauma, né? Muitas vezes você conversa com pessoas que foram soldados, né? Ou viveram numa guerra, né? São pessoas com traumas, são pessoas assim realmente abaladas, são pessoas até transtornadas, né? No entanto, o Senhor até nos compara a soldados, né? Imagina isso, né? Então, Jesus quer que você seja um traumatizado de guerra? Muito pelo contrário. Por quê? Porque a nossa luta não é uma luta deste mundo.
A gente tem que entender isso. E então a gente não está sujeito aos traumas deste mundo. Quando a gente luta a luta certa, quando a gente luta a luta com as armas corretas, quando a gente faz as escolhas certas. E o discipular e ser um discipulador é a principal das escolhas da nossa vida cristã. Da gente realmente lutar como nós temos que lutar neste mundo, né? Então, nesse sentido, meus irmãos, a vida cristã, ela não é uma vida fácil, né? A gente aprende sobre a graça, né? A graça é algo que é dado assim gratuitamente, né? No entanto, o fato de ser gratuito não quer dizer que seja barato, né? Não quer dizer que é algo que seja assim, que não custe nada, né? Então, às vezes você está na rua, né? O pessoal está dando ali, né, papelzinho, né? Às vezes é para você comprar ouro, sei lá, para, enfim, muitas, um restaurante novo ali, né? Aquilo ali é dado, né? Então, aquilo ali, digamos, é um negócio que, para a pessoa que pagou aquilo, é uma coisa o quê? Barata, né? A gente, às vezes, as pessoas não entendem bem, acham que Jesus, assim, morreu na cruz, é uma coisa, assim, barata, e não é. É uma coisa, assim, que não há como a gente precificar, usando um termo bem nosso, atual, né? Não tem como você atribuir um valor para aquilo, né? Quanto é que custa? Qual o valor, né? Qual o bilionário que pagaria isso, né? Hoje em dia, né? O Elon Musk, talvez, não sei. Eu estou pensando aqui, lembrando quem são os maiores bilionários do mundo, não sei. Enfim, mas isso não vem ao caso. Mas isso é só para a gente fazer um paralelo, que não há dinheiro nesse mundo que pague a graça de Cristo. Não há dinheiro que pague isso. Então, assim, a gente chega a um termo de graça barata. A graça de Cristo não é barata. Ela é gratuita, mas ela não é barata. Ela não é algo assim que você recebe ou que você entrega e às vezes a gente não sabe nem, vamos usar um termo, né, vender, né, a gente passar isso adiante, né? É algo que tem um valor assim incalculável. Agora a gente tem que saber, como é que eu vou dizer, guardar esse valor, saber mostrar, a gente ter consciência disso. Muitas vezes a gente não tem uma verdadeira consciência do que é isso, né? Então, assim, essa graça, ela foi cara, foi a morte de Cristo por nós, e foi algo, assim, de muito valor. Então, essa graça não tem preço, ela não pode ser paga por nenhum dinheiro ou riqueza desse mundo, mas ela deve ser acessível a todos. Então, não quer dizer que, por ser caro, né, ela não vai ser disponibilizada, pelo contrário. E esse levar essa graça, isso vem através de nós, através da nossa vida, do nosso discipular, da nossa disposição de levar essa graça a outras pessoas, né? Então, o discipulado, meus irmãos, ele envolve duas partes. Ele envolve aquele que discipula, né, que seria chamar de um mestre, né, aquele que ensina, né, que traz algo, né, para uma outra pessoa, e o discípulo, aquele que está ali junto, que está recebendo, está sendo ministrado, que está sendo abençoado. Mas, na verdade, o mestre é o Senhor Jesus. Nós somos apenas aqueles que são porta-vozes. Nós somos aqueles que são os embaixadores desse reino. Nós não somos os mentores ou orientadores, mas a gente tem que ser aquele que ensina, aquele que traz o ensino, aquele que, assim, que orienta no sentido de
Muitas vezes a gente pode ter até uma palavra, a gente pode até ter vivenciado, ter uma palavra de sabedoria, enfim. Mas o ensino vem do Senhor. Agora, tem que haver esse passo nosso, essa disposição. A gente não pode guardar essa graça conosco. A gente tem que passar isso adiante. E o ensino, meus irmãos, né, aqueles que são professores, que dão aula, já deram aula, né, tem aquelas duas coisas, né, tem a teoria e a prática, né. Então, tem aquilo, o professor ensina lá, a equação do segundo grau, né, está lá, equação do segundo grau. Aí ele vai te ensinar o método de, quem conhece aqui, o método de Bhaskara, né, aí tem gente, como assim, o que é isso? Está falando uma palavra desconhecida. É grego, né? Enfim, era o nome do cara lá que inventou, né? Enfim, mas é uma maneira de você resolver uma equação de segundo grau, né? Então, tem a teoria, depois o professor passa um monte de exercício, e às vezes ele manda uma prova ainda por cima, né? Enfim, para ver se você realmente aprendeu, que essa prova é a prática, né? Muitas vezes você vai se deparar com situações da vida real que você vai usar aquilo, né? Tem gente que diz assim, eu vou aprender para quê essa fórmula aqui? Nunca vou usar isso. Depende, às vezes você vai se deparar com situações que você vai usar, né? Às vezes a gente não sabe avaliar. E muitas vezes o Senhor também nos faz passar por situações que a gente só vai entender isso que eu não sei se você passou por isso. Eu já passei por isso. Eu já recebi palavras e promessas que eu não entendia o que era, ou para quê, ou por quê, ou como aconteceria. Depois aquilo aconteceu. Então, são coisas que Deus vai nos dando e a gente não sabe por quê, né, aquilo, por que a gente está aprendendo aquilo, por que a gente está passando por aquilo. Mas é meio por aí, é aquela coisa, equação, fórmula de Bhaskara, que você acha que isso aqui é uma coisa inútil, e depois você vai acabar usando. Então, há coisas que o Senhor vai te dar e que você vai usar realmente. Então, a gente tem que ter essa percepção. Então, meus irmãos, nesse sentido, falando de discipulado, o ensino, né, estou falando de ensino, é o quê? É a gente ter condições e sabedoria da parte de Deus, da gente saber formatar o conhecimento de Deus. Jesus usava o quê? Ele usava parábolas, ele usava o quê? Exemplos. Então, muitas vezes, meus irmãos, o exemplo vem da nossa vida. Então, não precisa ser um grande... É bom, né, se você consegue, né, tem facilidade ou não, mas Deus capacita todos nós. Deus nos dá condições, a gente só tem que dar esse passo. Então, ajuda, né, a gente ter palavras, a gente ter atitudes na nossa vida, a gente ter situações que a gente muitas vezes vivenciou e, às vezes, um irmão vai te procurar ou vai te pedir uma ajuda, né? Eu sou professor também, né? Eu já passei por situações de crise, né? Eu coordeno projeto na extensão, né? E, às vezes, eu vivencio situações com os alunos, né? É uma coisa diferente, é diferente de sala de aula, né? E, numa situação de crise, vamos chamar assim, que eu estava ali com os alunos, digamos assim, a líder do grupo, né, falou, professor, ore por nós, porque agora a gente está no meio de uma crise e tá difícil, né? Aí a gente orou, eu orei com eles e depois a crise virou assim. Depois vieram falar comigo, falei, glória a Deus, né? Então, enfim, há situações que a gente tem que estar ali, a gente tem que ser luz, né? A luz é aquela coisa que fica no alto, né? Não é aquela coisa que você põe na bolsa aqui, né? A lanterninha de bolso, né? Ela tem que ficar
aqui, né? As pessoas verem que tem uma lanterna ali. Pode estar até meio apagada, né? Mas a lanterna tem que estar aqui, ó, disponível, pronta, né? E outra coisa, meus irmãos, aí vem digamos assim, vem um pouquinho lá da teoria de ensino, né? Mas é importante a gente considerar isso, né? Que as pessoas, né? Elas aprendem, né? Ou elas fixam, né? 10% daquilo que ela lê. Então, se você lê um livro, apenas um livro, nem vou falar da Bíblia, que a Bíblia tem o Espírito Santo, tem toda uma situação aí que é bem específica. Mas se você lê um livro, né? Machado de Assis, sei lá, qualquer livro, né? Você vai reter 10%. Isso aí mostra, né, a teoria lá do ensino, né? Porém, a gente retém, né, 20% daquilo que você ouve. Então, estou falando aqui para vocês, a tendência, né, é haver uma retenção de 20%. Então, o ser humano, né, ele vai reter mais. E nós retemos também 30% daquilo que a gente vê. Então, se eu colocar imagens aqui, né, a retenção é de 30%. É mais, né, do que o que a gente lê, do que o que a gente ouve, né? Tem até aquele ditado, né? A imagem vale mais que 1000 palavras, né? Não é tanto 1000, mas enfim, né? Mas dá para entender. E agora, é interessante que quando você junta essas coisas, então, quando a gente vê e ouve, né? Eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo. Se eu colocar imagens aqui, essa capacidade de retenção nossa aumenta para 50%. E se eu coloco aqui, a gente começar a discutir aqui assuntos, então, a gente começar como Jesus fazia, né? Ele vivenciava situações e mostrava lá para os discípulos, né? Ele estava ali com a mulher que ele foi lá da água, né? E aquilo, eles ficaram admirados, né? Eles nem entenderam, achavam, não, deixa essa mulher para lá, essa mulher não tem nada a ver com os judeus, né? Ela é samaritana, enfim. Então, quando ocorre uma situação dessa, essa retenção, ela aumenta para 70%. Eu estou falando só discutir aqui um caso, a gente está falando de um caso aqui, só chama de causo, né? Um caos aqui, né? Aí 70%. E quando a gente experimenta, então no caso, assim, quando a gente está vivenciando junto, a gente está subindo, né? Eu lembrei até com a Ana, né? A gente estava subindo lá Pedra Bonita, a Ana estava atrás, assim, né? A gente estava na juventude, né? Aí não, estamos ainda, né? Como assim? Estamos ainda, somos jovens. Eu sou um jovem ainda, amém, né? Amém. Concordem comigo, pelo menos, né? Amém. Amém. Então, diante da eternidade, nós somos jovens, né? Pense assim, né? Você tem que pensar da maneira certa, né? Na eternidade, somos jovens, bebês, né? Então, olha só. Então, quando a gente vive uma experiência, essa retenção, ela aumenta para 80%. Você vê, até hoje eu lembro, né? Até hoje. Tem coisa que eu esqueci, mas isso aí eu lembro, né? Então, a gente estava lá subindo, né? Tinha que jogar uma corda, né? Eu não... Hein? Não, aí a Ana não queria. Ela queria, assim, mostrar que... Não, eu vou subir também, não preciso de corda nenhuma, né? No final pegou a corda, não foi? Não? Eu não me lembro, você vê essa parte, eu lembro que eu joguei a corda, né? Mas enfim. Então, assim, 80% daquilo que a gente vivencia, que a gente experimenta. Essa parte você vê que eu não fixei, né? Da corda. Eu lembro que eu joguei a corda. Agora, 95% daquilo que a gente ensina, meus irmãos, isso a gente retém.
Então, quando você ensina algo, quando você passa adiante um ensino, você retém 90%. Interessante isso. Então, a maneira de Deus, do Senhor, nos ensinar é quando você está discipulando, porque você está sendo abençoado. Você está retendo a palavra de Deus, 95%. Então, na verdade, o discipulado é a maneira de você aprender, do Senhor a ensinar a você aquilo que Ele quer te ensinar. Então, não é só aquele que você está discipulando, mas é principalmente aquele que está ensinando. Interessante isso, né? Então, é a maneira que Deus usa. Então, o discipulado, muitos dizem assim, isso aí é uma... Tem até um termo aí que o pessoal usa, né? Que quando você vai divulgar alguma coisa, me fugiu agora a palavra, né? Bom, me fugiu. Então, dizendo, porque o cristão é meio assim, como se fosse propaganda. Não, não é propaganda. É muito mais profundo. Discipulado não é uma propaganda, não é algo assim, eu estou falando aqui, eu não estou dando assim, sem querer menosprezar. Não é um folhetinho que eu estou dando. É importante, né? A Alessandra, né? A Alessandra não está aqui, né? Está lá embaixo. A Alessandra, que é a minha nora, né? Ela se converteu com um folheto. Né? É importante. Mas o que eu estou dizendo é a gente perceber que discipulado é algo poderoso, é algo que Deus usa para nos ensinar. Nos ensinar é algo muito mais profundo do que simplesmente você falar e falar de alguma coisa. Você pode falar de muita coisa, né? Mas é algo que é uma relação com Deus, onde nós somos ensinados por Deus. Então, meus irmãos, é ensinar a aprender. É algo que a gente precisa passar adiante. Ensinar a ensinar também. Então, a gente, quando discipular, a gente passar adiante que isso é algo que é um processo. Quando Deus nos chama, né? Quando a palavra igreja, né? O que é igreja, né? A igreja não é assim, esse prédio, né? São aqueles chamados para servir ao Senhor. Então, justamente esse grupo de pessoas, isso é a igreja. E, finalmente, meus irmãos, o discípulo é aquele que segue. É aquele que aprende na caminhada, é aquele que caminha conosco, é aquele que Deus coloca ao seu lado, né? Aquele que pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser, enfim, pode ser um vizinho, né? Pode ser um funcionário de onde você trabalha, enfim. A gente tem que estar aberto para todas essas situações. Amém. Então, vamos orar aqui, né? Eu queria convidar os nossos músicos. Amém. Vamos nos colocar de pé, por favor? Amém. Amém, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos colocar esta palavra, Senhor, e o que o Senhor tem para nós aqui nesta manhã, Senhor, e aquilo que o Senhor realmente espera de cada um aqui, Senhor, quanto a esse chamado, Senhor, de fazermos discípulos, Senhor. Isto é o ID, Senhor.
E ajuda-nos realmente, Senhor, que não nos alienemos, que não fiquemos assim, alheios, Senhor, distantes, Senhor, pois é um chamado, Senhor, é mais do que chamado, é uma verdadeira ordem. Que nossos ouvidos não sejam aqueles ouvidos, Senhor, que ouvem e parece que passa assim como um vento e parece que não entendemos. Senhor Jesus, realmente ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. E te pedimos, se temos sido falhos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, e restaura-nos. Que você realmente se coloque diante do Senhor e pergunte ao Senhor, faça um exame. Nós estaremos aqui compartilhando, estaremos aqui tendo comunhão, e que você possa se examinar. A palavra do Senhor diz: examine-se o homem e assim coma do pão e beba do cálice. Todos nós, homens, mulheres, enfim. Mas que você se examine, meus irmãos, que você realmente peça ao Senhor: Senhor Jesus, ajuda-me, Senhor, e que nesta manhã, que você possa se colocar realmente diante do Senhor. Coloca o teu coração, a tua vida, como você tem vivido, como você tem levado em consideração esse ide, essa palavra de fazermos discípulos, sermos cristãos, sim, mas fazermos discípulos, essa maneira que o Senhor nos ensina, nos edifica também, e não colocando isso como algo mais importante, mas como algo que realmente nós temos que reconhecer a bênção, reconhecer a ordem, não só a ordem, mas essa maneira como Deus criou, estabeleceu todas as coisas, maneira perfeita, maneira que realmente entramos numa harmonia, na harmonia do reino de Deus, e que possamos, Senhor, viver nessa harmonia, que é o reino de Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Ó Senhor, sê conosco aqui, Senhor. Transforma aqui nossas vidas, Senhor. Que você coloque aqui a tua vida, aproveite esta manhã para realmente confessar, se você quer confessar, você abrir o seu coração diante de Deus aqui. Se você quiser chorar, enfim, fique à vontade, mas que você se coloque, aproveite esta manhã, aproveite. Nós estaremos participando e partilhando aqui, compartilhando da comunhão, da mesa, mas aproveite esses momentos preliminares e se coloque diante do Senhor. Peça a Ele, aleluia, que se derrame aqui sobre a tua vida. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor.
sobre as águas, sono abrigo no deserto. Como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Eu queria pedir a ajuda do pastor Marcelo.